Eu quero comentar aquilo que o Gilmar falou que pode ter passado despercebido sobre essa tentativa de homicídio no bairro São José. Ontem, eu acompanhei até 1h da manhã os manifestos pelo Brasil inteiro. Os jovens voltando às ruas, reivindicando seus direitos. Isso em Porto Alegre, isso em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. Ontem em São Paulo, mais de 65 mil pessoas. Fora o interior do Brasil, como Bauru, Juiz de Fora. Teve também na minha capital, Belo Horizonte, a cidade que eu amo, onde minha família mora. E foram 11 capitais e diversas cidades. Mais de 250 mil pessoas foram às ruas ontem para reivindicar os seus direitos. Para falar que a roubalheira tem que acabar. Que a roubalheira tem que acabar ou o Brasil vai parar. Em Brasília, os jovens chegaram a tomar a entrada do Congresso Nacional. E eu cheguei a comentar no meu Facebook que será que era só eu que estava na torcida para que eles entrassem no Congresso e quebrassem tudo? E eu confesso para você de casa que eu realmente estava na torcida para que isso acontecesse. E peço desculpa por ter desejado isso ontem. Só que hoje de manhã, quando eu acordei, eu entrei no site da Globo.com e tinha uma entrevista de um deputado e de alguns deputados falando que não entendem o porquê das manifestações. Deputado, o porquê das manifestações? Senhor deputados, senhores senadores, senhores ministros, senhora presidente da República. É para que a gente não tenha que ouvir o que o Gilmar falou para a gente aqui agora. O cidadão, ou melhor, o suspeito de homicídio, atirou 2 vezes contra um homem em praça pública em Sorriso, se apresentou na delegacia e foi liberado. Porque os abençoados que estão lá em Brasília não têm a capacidade de mudar uma lei mais ultrapassada. Não existe uma lei mais ultrapassada do que essa. E os deputados não se movem para modificar e permitem que os bandidos fiquem na rua. E pelo contrário, além de permitir que os bandidos fiquem na rua, os senhores deputados querem fazer com que o Ministério Público pare de investigar os bandidos. E aí tem gente com a cara de pau de falar que não entende por que o povo está indo às ruas. Eu vi o Ratinho ontem comentar no seu programa aqui do SBT que o estádio de Brasília, que estava orçado em 600 milhões, já tem um custo de 1 bilhão e 500 mil reais e não está pronto. Hoje de manhã eu estive no Sindicato Rural de Sorriso, a capital nacional do agronegócio, conversando com o seu Elson, vice-presidente. Ele falou: Leandro, 1 bilhão resolve o problema da BR-163 e ninguém segura a produtividade de Mato Grosso. 1 bilhão que foi gasto no estádio em Brasília resolve o problema de logística de Mato Grosso. Tivemos uma mega produção de soja, sem estrada e sem porto para escoar. E agora começou a colheita do milho. E não há estrada, não há ferrovia e não há porto para escoar, porque o dinheiro foi para os estádios da Copa do Mundo. E aí os senhores políticos falam que não entendem ou que acreditam que é por 20 centavos. Não, 20 centavos foi a gota d'água. O reajuste no serviço público de transporte foi a gota d'água daquilo que já foi colocado goela abaixo da população ao longo dos últimos anos. É dólar na cueca, é mensalão, é superfaturamento das obras do Pan-Americano, é superfaturamento nas obras da Copa do Mundo, é PEC 37, é mensaleiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal assumindo vaga de deputado no Congresso. E por aí vai.
São 2 bilhões gastos por ano para manter uma tropa brasileira no Haiti. É o perdão, a dívida de ditadores da África com o governo brasileiro. E se me permitir, eu fico o programa inteiro aqui falando o que está matando o povo brasileiro de angústia. Eu espero que os políticos entendam o recado que o povo está dando. Toda a classe política. Deputados, senadores, governador, presidente. O Brasil está despertando. E eu via o Luiz Carlos Prates, também comentarista do SBT, e é por isso que eu tenho orgulho de trabalhar no SBT. Comentar cerca de 6 meses atrás que ele não conseguia ver uma esperança porque o povo brasileiro não reagia a tudo isso. Meu irmão Luiz Carlos, o povo brasileiro reagiu. O povo brasileiro reagiu, foi às ruas, levou pancada e resistiu. Resistiu e voltou em maior número e impôs a sua manifestação, goela abaixo de 90% da imprensa, porque a imprensa só foi a favor dos manifestantes quando a polícia meteu bala nos repórteres dos principais jornais do Brasil, porque até então eles eram o contrário. A hora que a polícia meteu bala, aí eles viraram favoráveis. Só que isso só aconteceu graças à força da população. E era isso que eu queria desabafar. Peço desculpa para você de casa por esse desabafo. Me perdoe. Mas eu precisava falar isso no programa de hoje. Principalmente, eu nem ia comentar, mas depois do que o Gilmar falou, mais um caso de um suspeito de homicídio ser liberado por causa de uma lei de flagrante ultrapassada. Aí não tem pessoa que aguente, não. Não tem. Deixa eu continuar o jornal, meio-dia, 25 minutos, senão não dá tempo de rodar todas as matérias de novo. Vamos para as promoções de hoje da Casa Aurora, olha aí.